Então, esse texto, continuando as discussões, esse texto é escrito pelo Rodrigo Naves, né? Ele tenta discutir então os impasses que caracterizam a própria definição de uma história da arte brasileira. A gente começa por essa questão, né? Se poderia existir uma arte brasileira ou uma arte no Brasil. Por definição de arte brasileira, que aqui teria uma especificidade significativa que a gente poderia caracterizar elementos de uma história da arte brasileira, original e autônoma. Por outro lado, nós poderíamos dizer a existência de uma arte no Brasil. Então, não conseguimos transformar a produção dos nossos artistas num protagonismo internacional. Essa é a primeira questão. Naturalmente, as discussões sobre a própria definição da história da arte brasileira, ela tem vindo desde que a gente está estudando o Gonzaga Duque, né, que ele vai passando a tentar entender qual que foi o primeiro artista que seria então o que a gente chama do protagonismo da arte brasileira. Então, isso foi sobre o vídeo sobre Gonzaga Duque que está disponível. Depois, uma forma de definir a arte brasileira, nós estudamos as críticas então do Mário de Andrade, que tenta forjar então uma definição da história da arte brasileira a partir de uma noção de nacionalidade, né? Então, a gente viu essas questões sobre a nacionalidade e agora um texto que é produzido depois, né? Então, interpretando todo esse caminho, nós temos feito um caminho analítico que pensa os textos produzidos na sua própria época, que são as fontes primárias, os autores que começaram a discussão. Depois a gente passa pela pela historiografia, né? Então são os autores, os pesquisadores que passam a interpretar então a arte brasileira. Então tem dois movimentos. Um primeiro movimento é a análise da tradição dos textos quando eles foram produzidos e depois um deslocamento para uma interpretação desse cenário, né? Então, é, o, a primeira coisa que o Rodrigo Naves vai tratar a partir da página 10 é essa dificuldade de encontrar, então, dentro de uma tradição da história da arte, textos, né, que analisem a própria história da arte dos artistas brasileiros, né? Então, quando qualquer pesquisador deseja por uma por uma vontade de conhecer a arte brasileira, as informações são as informações realmente sérias, produzidas com rigor, elas são pouquíssimas, né? A arte e a história da arte interessa mais no seu sentido do entretenimento. Então ele diz: se insisto na natureza tateante desses textos, é porque de fato considero que o objeto desses ensaios, de algum modo, impõe ao estudo um andamento particular, que desaconselha encadeamentos por demais desenvoltos e tons superlativos, por mais que nos afeiçoem os trabalhos analisados. Quem já escreveu sobre arte sabe bem a diferença de falar sobre uma obra já envolvida numa prosa que enchila em sua aparência, permitindo uma argumentação mais ventilada, e enfrentar produções que exigem antes uma descrição crítica cerrada, que propicie ao olhar algo mais do que o deleite ou inefável. Então, o que ele está falando é o seguinte:
Quando você já tem uma história da arte consolidada e vai estudar, por exemplo, Monet, você já sabe o lugar que Monet ocupa dentro da própria tradição da história da arte. Você não precisa explicar a origem do Monet, a importância do Monet e como que o trabalho dele dialoga com uma tradição. Você sabe onde a obra está atualmente, os teóricos que já escreveram a respeito do Monet. Então, você não precisa ficar fazendo datação de obra, perguntando questões estilísticas, porque em certa medida tudo já foi desenvolvido. No momento agora, o que ocorre é que quando isso não acontece, você tem uma série de dificuldades de desenvolver uma, uma escrita que eles chamam de uma escrita mais ventilada, né? Porque você tem dúvida qual que é o significado daquela obra. Você não tem certeza da data que foi produzida, você não tem certeza de outras obras do próprio artista que foram produzidas, né? Você não tem. Então você tem que fazer praticamente todo um trabalho primeiro de pesquisa, que não são pesquisas de referências bibliográficas, para conseguir chegar então a fazer um trabalho propriamente de análise, né? Isso cria uma grande dificuldade da história da arte brasileira. Como ninguém escreveu, uma pessoa que quer começar a pesquisar ou a produzir textos sobre história da arte acaba criando um desânimo e vai estudar artistas europeus que já têm uma fortuna crítica consolidada. Como ninguém começa e continua a tradição, o que acontece então é que fica como uma bola de neve, né? Um eterno retorno. Ninguém pesquisa sobre, já que poucas pessoas pesquisam, não tem material disponível. Com pouco material disponível, outros pesquisadores não se sentem motivados a desenvolver uma análise. Então, os materiais são incertos, quando dizer insuficientes. Essas contestações estão longe de concluir que faltaria de uma camada de cultura em torno das artes plásticas brasileiras, para que sua verdade se revelasse. Nossa produção, ao menos até os meados da década de 70, talvez com exceção do barroco mineiro, foi de fato irregular e esparsa, dificultando por ela mesma a constituição de um meio rigoroso e enriquecedor. Todos aqueles que, de algum modo ou de outro, lidam com as artes plásticas nacionais, por certo já experimentaram a sensação de trabalhar com material incerto, que mais do que se apresentar como objeto de análise, muitas vezes parece pôr em dúvida a sua própria existência, né? É o que a gente está discutindo. Os pesquisadores do Barroco conseguiram construir aí uma trajetória muito relevante, né? Então, querendo ou não, nós temos um conjunto de pesquisadores que formaram uma tradição muito vigorosa e interessante, que permite então que os estudos sejam mais reconhecidos. Não é à toa, né, que pesquisadores internacionais estudam o barroco brasileiro e estudam, por exemplo, Aleijadinho, né? Por que isso? Porque um grupo de pesquisadores se dedicaram a estudar, então, Aleijadinho, né? Então, e aí a gente pergunta assim, não, mas esse não pode ser um problema atribuído à história da arte brasileira apenas. É um problema cultural, né? Nós poderíamos dizer então que nós temos um problema da ordem da cultura brasileira. O que é a ordem da cultura? Nós podemos dizer que o brasileiro não lê, o brasileiro não vai ao cinema, não vai à exposição, mas o Rodrigo Naves tem outro tipo de pensamento em relação a isso que ele fala.
de fato, talvez nenhuma outra área artística brasileira tenha menor penetração pública. Bem ou mal, existe uma história consistente e criteriosa da literatura e da poesia no Brasil. Mesmo a arquitetura, música e cinema, feitos aqui alcançaram um estatuto cultural razoavelmente digno. Os nomes estão mais ou menos em seu lugar, os valores existem sem maiores discrepâncias. Mais do que isso, essas escolhas são praticamente de domínio público. Ninguém seria insensato a ponto de, por exemplo, colocar em dúvida o valor de Machado de Assis por uma simples tendência de ocasião. Então, isso, quando a gente pensa em literatura, então, a literatura Machado de Assis, Clarice Lispector, né? E uma série de outros autores como o próprio Drummond, eles já estão consolidados dentro de uma ordem geral. Ninguém poderia dizer assim, Carlos Drummond de Andrade foi um fenômeno da moda, então não vamos mais estudá-lo, né? Isso de fato não acontece na literatura. Nas artes visuais existe esse fenômeno de moda, né? E se coloca em dúvida os lugares que cada um de fato ocupam dentro desse cenário, né? Então, os únicos que assumem uma unanimidade desse ponto de vista dos estudos, talvez com a exceção do Aleijadinho que a gente já falou e Volpe, poderíamos com relativa facilidade pôr em xeque boa parte das reputações públicas da nossa tradição. Isso também de pouco adiantaria, pois antes de tudo, carecemos de um ambiente que solicite e acolha essas valorações. Em certa medida, se não tem um ambiente que apoie as artes visuais, né? Tem um valor pela tradição. E quando a gente fala que ter um valor pela tradição, se a gente não tem um valor para a tradição, como que a gente atribui de fato valor a um bem cultural? Um bem cultural não decorre de uma definição de natureza, ele decorre de uma definição própria da história da arte, né? Então, o valor da obra de arte depende da crítica de arte, não depende de um dado interno da materialidade do objeto. Então, por mais que a história da arte seja frágil, nada justifica, porém, a ignorância e o despreparo que a cerca. Vários aspectos históricos de importância talvez ajudassem a circunstanciar o problema. Do atraso lusitano nas nossas áreas do arraigado preconceito pelo trabalho manual, exponenciado pela escravidão. Poucos traços de nossa cultura, de nossa história, jogaram a favor de seu desenvolvimento, mas parece pouco. O samba também teve seus dias de discriminação, e os portugueses tampouco são um povo lá muito musical. E, no entanto, ao menos até umas 2 décadas atrás, ele alcançou uma dimensão, uma qualidade e uma continuidade indiscutíveis, né? Então, o que ele está falando assim, que alguém poderia dizer assim que nós sempre fomos uma colônia e o fato de ser uma colônia de exploração, nós não teríamos a capacidade em si de ter uma produção significativa, né? E também muita gente discute o fato de ser um trabalho manual. O que é isso, ser trabalho manual? É um preconceito desenvolvido decorrente da escravidão, né? Como a escravidão estava associado a algo que deveria ser eliminado, né? Então, a escravidão e o trabalho manual eram questões menores. A nossa cultura é do bacharel e do advogado, né? Que é uma produção liberal. Enquanto o escravo trabalhava com as mãos, o artista também trabalha com as mãos.
Então a gente poderia dizer que decorreria dali um, um imaginário de que a arte não deveria ser valorizada, né? Por causa desse tipo de trabalho menor. Mas aí o Rodrigo Naves ele pondera uma questão que é muito importante, né? Se assim o fosse, o samba, que ele nunca foi de origem erudita, nunca, né? O samba nasce do popular e se mantém no popular muito tempo, mas recentemente o samba ganhou um estatuto significativo do ponto de vista cultural, né? Ninguém rejeita o samba como uma expressão cultural, enquanto as artes visuais ainda estão no mesmo lugar. Mas ele está dizendo também que grande parte da culpa é de quem trabalha com essa área, né? Porque nada justifica o despreparo. Nada justifica, então, em um curso de formação de artes visuais, dos alunos não conhecerem as obras clássicas, né, da arte, né, ter uma resistência em relação a esse tipo de conhecimento. Seria o mesmo que um aluno que optou por literatura brasileira, ele tivesse então uma resistência com a história da literatura, né? Se ele rejeitasse, olha, não vou ler Clarice Lispector numa disciplina, não vou ler Machado de Assis, não vou ler Leminski, né? É como se tivesse um questionamento de dizer assim, e mesmo as pessoas não se envergonham, né, de serem da área e não terem ali uma inserção básica, né? Você faz história do cinema e não gosta de cinema, né? Não vai ao cinema, não conhece basicamente os cineastas. Então, assim, isso acontece sem grandes problemas do ponto de vista das artes visuais, que não acontece em outra área. Então, o que a gente vê é que quando vai se analisar, então, o que a gente está chamando de vanguarda, então a gente já tem um texto específico do Greenberg, né, discutindo a noção da vanguarda, a gente começa então a ponderar algumas questões, né? Então, como que é? História da arte é comparativa pela sua ideia do valor. Se é comparativo pela ideia do valor, o que nós temos que fazer? O tempo todo nós temos que comparar com a própria história da arte. Mas nós comparamos com a história da arte canonizada internacional? É esse o ponto? Se for assim, nós começamos a entrar num grande problema, que é o que o Rodrigo Naves vai falar, né, vai chamar da timidez formal das produções aqui existentes, né? Vamos desdobrar essas questões. Então, a produção moderna internacional, escusado dizer, se caracterizou por uma aparência forte, devido sobretudo a uma significativa redução da natureza representativa de seus elementos. Então, o Grimberg também já discutiu isso, e a disciplina também de moderna e contemporânea também discutiu. Então, quem precisar também tem um texto sobre o Shapiro disponível, sobre o impressionismo, que é o primeiro movimento. Em linhas gerais, ele diz: linha, cor, superfície adquiriram um novo estatuto, na medida em que não são apenas evocavam seres e coisas ausentes, como também se mostravam com uma intensidade até então desconhecida. O abandono do ilusionismo perspectivista reforçou os limites físicos das obras e aumentou consideravelmente a presença dos elementos que a constituíram. Então, todo o diálogo que a gente estabelece com a noção de arte moderna, ela é estabelecida pela essa distância da representação verossímil. A fotografia passa a representar a realidade como ela é e
a, a arte como ela se apresenta, né? Quem tiver interesse, tem o texto do Argan, muito interessante, Realidade e Consciência, que vai debater esses aspectos, né? Então, quando a gente vai analisar o interesse que se tem pela construção do discurso da arte moderna, isso é fundamental entender o que é o discurso da arte moderna, né? A arte moderna, então, ela cria o seu próprio discurso, que uma obra se refere a outra obra. Ela não se refere mais à cultura propriamente. Ela se refere à própria arte. A arte se transforma num sistema autônomo. Então, um artista na vanguarda tende a buscar a superação de outro artista, né? E essa cultura aqui, que é uma cultura fundamental, que é a cultura do próprio museu, né? Então, surgem depois, para construir essa ideia da cultura, os museus de arte moderna. Eles são fundamentais para essa determinada narrativa e essa determinada escritura. Aqui, então, nós estamos dentro do Museu d'Orsay, vendo o original do Courbet, né? Então, o discurso da história da arte, ele carrega então um diálogo com outras obras dentro da tradição. Se pudéssemos comparar, assim como que tem um evento histórico que decorre outros eventos relacionados, o mesmo acontece com as obras de arte. Se a gente pudesse fazer aqui uma relação com a ideia da própria história, né? Então, o discurso da arte moderna ele vai ser estabelecido por esse abandono representativo da representação. Nós estamos ainda numa obra representativa, mas ela não é mais verossímil do ponto de vista daquilo que a gente discute dentro da ideia de representação fotográfica, né? Essa análise está no texto do Shapiro sobre o impressionismo, né? Quem quiser acessar ela está disponível também. Então, o que é possível demarcar como que ele constrói um jogo cromático, né? Principalmente nesse ponto, que já não existe mais uma relação da aparência dos objetos como eles são constituídos na representação do olhar, né? E o que a gente percebe também, voltando na tela em si, porque é dado a ver algumas possibilidades que são extremamente interessantes numa nova forma de construir o olhar. Se a gente percebe, esse rosto dessa figura está mais próximo de quem olha, né? Mas, mas se a gente olha do lado, a sensação de distância então que se constrói é apenas por essa variação cromática que é muito pequena. Para a gente saber que esse rosto está próximo e o reflexo dessa construção está distante. Um outro detalhe que a gente vê aqui, o reflexo da construção inteira, né, de cabeça para baixo naturalmente, porque ela está dentro d'água. Mas que o interessante é que ela não é visível para a gente. Então a pintura constrói uma sensação de algo que não está no campo do visível, mas você acredita então que aqui atrás tem essa construção porque justamente ela está representada aqui. O que a gente vê então gradativamente é uma construção que cada vez mais se abandona o desejo de representar mais próximo do realismo renascentista para chegar a um ponto agora de uma representação das sensações, né? Eles estão muito mais interessados num discurso da sensação que um discurso propriamente da representação a partir de uma ilusão da perspectiva. Então, essas oposições entre as cores são muito reduzidas.
mas eles conseguem demonstrar, no caso o Monet, como uma pequena alteração cromática já é suficiente para dar uma noção então de construção do espaço, né, entre o próximo e o distante. Né? Então, voltando, todo o museu passa a ser construído a partir dessa dinâmica de representação, onde nós estamos vendo aí a obra do Manet dentro do Museu d'Orsay, que ela antecipa, em termos de narrativa, uma obra do Monet. Então, são os fatos históricos, os fatos, nesse caso, artísticos, que são representados pelas próprias pinturas. Né? O discurso da vanguarda, então, continua. Se a gente faz uma comparação com uma obra como a do Kirchner, né, com uma obra anterior, né, e como que num período assim, digamos, próximo, se produz construções formais tão distintas, né? Então a gente pode perceber como que eles estão trabalhando aqui, que se a gente compara com o impressionismo, o uso das cores e também o tipo de representação que é realizada é completamente distinta, né? Então, num período muito curto, os artistas tendem a buscar alterações do ponto de vista formal que vai possibilitar, né, a discussão do conceito de vanguarda como uma modificação contínua dos mecanismos do fazer artístico, né? Então, então se a gente pega o Monet, que foi produzido em 1872, né? Em comparação às obras que são produzidas a partir de 1909, 1910, né? Você já vê uma distância enorme da produção, né? Então, se a gente pega um detalhe das pinceladas do gestual realizado pelo Kirchner, ele é completamente distinto em termos do gestual, da forma, da disposição das cores, de um detalhe elaborado pelo Monet. Então, o que o Greenberg está discutindo é que a arte é uma constituição de uma cultura em movimento. Essa cultura em movimento faz com que Kirchner não reproduza um gestual que já foi realizado pelo Monet, porque senão a cultura não estaria em movimento, né? Ele não possibilitaria então que a cultura aqui se desenvolvesse, se ele repetisse então as mesmas formas já existentes. Essa é a definição então de vanguarda, né? O mesmo acontece se a gente pega então um Courbet, né, que está muito próximo ainda do que se convencionou chamar de realismo, alguns autores até o chamam de realismo. Se a gente compara um nu do Courbet em comparação ao Kirchner, é muito interessante notar a distância que existe entre eles, por causa justamente da definição de vanguarda. Não anula o trabalho que o Courbet fez, mas a cultura sempre está então em movimento. O mesmo numa tradição um pouco mais recuada, mas apesar de ter um tipo de pinceladas associadas a uma produção que a gente poderia dizer distorcida, não se compara, né? Não se compara a uma forma do Kirchner, né? Então isso é só para demarcar como o verde em oposição ao rosa e o vermelho forma ou conforma essas conexões cromáticas, né? Para a gente chegar ao ponto então fundamental
que a definição de vanguarda, então, ela vai operando nesses elementos. Então, se a gente pega um Matisse, um segundo Matisse nessa obra mais famosa, traduzida como Alegria de Viver, e pega o Kirchner, o debate aqui e as questões estão situadas mesmo numa noção de distorção e cromatismo. Mas a gente vê uma distância fundamental entre o Matisse, né, que vai continuar essa produção até chegando a outros pontos do fazer, né, trabalhando mais com o monocromatismo em algumas partes, e o expressionismo alemão. Né? Então a gente poderia dizer aqui que nós estamos entre o expressionismo alemão e o expressionismo francês. Né? E como eles são distintos desse ponto de vista, o que caracterizaria então a personalidade artística. Desse ponto de vista, nós passamos a perceber como, né, a partir das tonalidades, um trabalho só com o verde consegue construir as relações cromáticas do quadro como um todo. Né? Então, como que a cor se transforma numa noção fundamental para a gente pensar na ideia do expressionismo, então, alemão. Mas essas noções que a gente percebe sendo construídas a partir da vanguarda histórica que a gente está submetendo, né, nessas figuras que estão sendo modeladas a partir do gesto e da cor, né, é essa a noção fundamental para a gente conseguir entender o seguinte: como que foi a definição então de vanguarda brasileira? E vamos dizer que a gente aqui não está numa ideia de nação, né? Nem de local. Nós não estamos discutindo isso aqui. Por quê? Vanguarda é vanguarda. Então Van Gogh pode ser um holandês, Cézanne pode ser francês, né? O expressionismo alemão, não precisa dizer que seria redundante, está na Alemanha. Né? Então aqui não há uma reivindicação e não faz sentido dizer assim, qual que é a vanguarda brasileira, né? Mas aí a gente entra no mesmo num quadro para pensar assim, a nossa vanguardista então seria a Tarsila do Amaral, mas só que aí o Rodrigo Naves começa a entrar na tese dele, né? Então a Tarsila, ou então, como nas melhores obras de Tarsila, que nós vamos ver daqui a pouco, em comprometer seu tonalismo sutil com a constituição de imagens estranhas e primordiais, unindo gênese a formas arquetípicas, nacionalmente arquetípicas. As cores leves da infância precisam dar corpo a seres ímpares que simbolizem a origem diferenciada de nossa cultura, o excêntrico, né? Então, ela volta à ideia dessa matriz, né? A mitologia brasileira. A ingenuidade das folhas de papel celofone, a singeleza dos tons caipiras tingem de doçura esses bichos arredios, ovos, cobras, corpos desmedidos, vegetações substanciadas. Então, quando a gente vai pensar a nossa ideia, né, da vanguarda brasileira, ela fica no meio do caminho, né? Porque ela tem uma ideia de representação, mas ela vai numa mitologia desses seres estranhos, né, de uma cobra representando com um ovo, e a gente se pergunta, mas afinal, por que que ela usa essas cores? Por que que ela não vai ao limite da representação? Ainda nós entendemos que é um ovo, nós entendemos que é uma cobra, e além disso, felizmente ou infelizmente, as cores
são de fácil visualização. Então, o que ele está querendo dizer é que é uma vanguarda de meio do caminho, né? Porque ela acaba trabalhando de um ponto de vista de ruptura, né? Porque não é um quadro completamente verossímil, tudo bem, mas ele também não é um quadro de ruptura, porque o tratamento cromático ainda é uma forma de fazer concessão ao público que se interessa por um tipo de obra mais próxima do espectador, né? Então, ou então, como nas melhores obras já falamos isso, né? A gente percebe esse ponto fundamental da obra da Tarsila, desse meio do caminho, né? Então, nós poderíamos dizer que quando a gente vai ver a comparação dessas duas obras, né? A gente vai ver a comparação dessas duas obras, a gente percebe, olha só, essas duas obras poderiam ser produzidas pelo mesmo artista, né? A primeira sensação seria essa sensação. Mas, na verdade, quando a gente estabelece uma noção aqui comparativa, a gente percebe que essa obra, então, a questão de não ter legenda aqui, por enquanto, é uma questão mesmo para a gente poder discutir essas obras. A gente percebe aqui, então, que tem uma construção de um corpo ainda distribuído dentro do espaço e um cromatismo que visa contribuir para a construção do próprio equilíbrio da cena, né? As cores ainda são cores feitas para dar uma harmonia do ponto de vista cromático. Agora, quando a gente pega o segundo quadro, aqui, a gente pega o segundo quadro e vê que as formas foram desconstruídas quase como manequins e remontadas, né? Então, aqui você vê o braço, que parece mesmo um braço de um manequim, né? Que ele não se encaixa assim como esse braço, assim como o peito, o cabelo ainda está dentro de uma estrutura que a gente poderia imaginar que faz sentido dentro dessa ordem, né? Mas todo esse quadro passa a ser montado, né, com uma estrutura que essa parte aqui ainda corresponde a outra figura, né? O mesmo acontece com essa figura, com a parte de trás. Então, é uma estrutura que foi amplamente desmontada e remontada sem encontrar um sentido possível, né? Então, ele desmonta e ao remontar, a ordem que se cria é uma ordem de uma colagem sem sentido, onde as peças não foram colocadas como de fato deveria, né? Então, aqui a gente vê o que seria um gato. Então, comparativamente, você vai ver a possibilidade de entender um estudo, por um lado, do Leger, um trabalho do Leger, né? E as relações que nós sabemos da Tarsila com Leger, seria justamente esse ponto. Ela se aproxima da temática, mas não chega à forma, à desconstrução formal, assim como o Leger faz, né? Seu professor. Então é como se ela não entrasse, né, fundamentalmente nessa estética de desconstrução. Então, é lógico que se a gente comparasse uma Tarsila, nós não estaríamos dizendo ali que ela reproduz uma forma do Pedro Américo, mas ao mesmo tempo é um conceito de vanguarda que não é tão revolucionário, original,
ou outros termos que a gente poderia discutir em termos da mudança formal, né? O mesmo acontece com uma obra como essa, né? Então, é uma constituição que poderia parecer extremamente de ruptura, mas ainda persiste um cramatismo e uma construção ainda de uma ideia até da paisagem extremamente recorrente, né? É ainda figurativo no momento que a gente já atravessa a década de 30. Então, o, um dos artistas bastante interessantes é justamente o Ismael Neri, que já problematiza uma série de questões de uma constituição da androginia, né? Não era uma discussão propriamente do gênero, tentando problematizar questões a partir de fórmulas, né? Estabelecidas em conexão com aquilo que a gente discute como o cubismo. Então, o autorretrato onde as duas figuras se parecem é problematizado, mas a partir do tema, que é uma problematização extremamente contemporânea, né, e interessante em relação à sua época, ele ainda sofre daquilo que a gente fala de uma timidez formal, porque ele usa praticamente formas clássicas, né? Ou, muito melhor dizer, aí, do retorno à ordem e não da vanguarda para problematizar a noção desse tema, né? Essas três figuras já relacionadas, né? Também poderia estar aqui numa relação com expressionismo, né? Que é bastante interessante, mas ela como se ela tivesse ainda que fazer algumas concessões formais, porque a distorção não opera num conceito de distorção como no expressionismo alemão, por exemplo. Aqui a gente vê então a Anita Malfatti com essa definição que vai ser feita. Tá certo que ela está num processo aqui de distorção, mas as cores não alcançam, né, a violência estética provocada, por exemplo, como um quadro então do expressionismo. Então, não é um quadro acadêmico no sentido das normas acadêmicas, mas também não é um quadro vanguardista, né? Ele não opera em nenhuma dos dois espaços, assim como a mulher de cabelos verdes, né? Para falar a verdade, ela pareceria muito mais mesmo como uma senhora de cabelo verde, né? Ela não tem um viés de uma violência específica do expressionismo alemão, né? Então, essa, em certa medida, questão que a gente já discutiu, se a gente vai analisar algumas obras nessa caracterização do expressionismo alemão, né, nós poderíamos ter acesso, então, a uma obra como do Chile, que essa é a obra do Chile, né, com um tipo de violência, né, essa mão que parece que não tem existência, né, parece que ela sai do espaço, né? E perceba como que o Chile ocupa os espaços do vazio, né? Ela sai do papel. O Chile está se reivindicando aí como a autonomia do desenho, né? Como uma produção de um desenho não dependente da pintura. Então não é só
um estudo de pintura, ou o desenho não é um esboço, não é uma preparação para a pintura, né? Então, essa cena que escapa, a cena escapa, né, do frame, do quadro, né? E é uma questão interessantíssima, que é o conceito de inacabado. O conceito de inacabado está aí colocado nessa produção do Ergon Chile. O mesmo, como a gente vai ver o Munch, né, ele trabalha uma esfera de deformação e um princípio temático também, que ele vai chamar de ansiedade, dessas figuras praticamente transformadas em monstros, né? E como que a realidade inteira é modificada conjuntamente com a própria realidade interna da pessoa, né? Então, como que a realidade interna da pessoa, ela modifica também a realidade externa. Para dizer, então, que não tem uma diferença nesse ponto entre uma realidade interna e uma realidade externa, né? Assim como o grito também coloca essa relação indissociável. O seu dentro se reflete fora, em termos de. E você vê tanto a noção da distorção das formas da imagem, né, da figura, da cena como um todo, que ela alcança uma estrutura que a gente poderia dizer que é uma estrutura orgânica, né? Então, se a gente se coloca nesse lugar primeiro do expressionismo alemão, a gente vê também a ideia do construtivismo da arte brasileira, né? Então a gente poderia dizer assim, em relação ao Milton da Costa, a interrogação em torno do espaço, de sua estrutura e possibilidades, também reluta em produzir uma formalização marcada. Milton da Costa, dos nossos maiores artistas, praticamente inerte o sentido da arte de Mondrian. Suas composições e construções da década de 50 criam uma espacialidade negativa que retira seu poder da capacidade de subdividir-se progressivamente, em lugar de se projetar para fora. São estruturas admiráveis, não resta dúvida, mas ameaçam ceder a qualquer momento. Os quadros posteriores de divisões mais simples e tonais deslocam um pouco a questão. Então, quando você vai ver o Milton da Costa, né, a gente, a expectativa é que tenha aí uma noção de uma constituição de uma arte formalizada matematicamente. E quando a gente vai ver os enquadramentos, de fato existe uma ideia de centralização nesse ponto, né? Mas quando a gente vai ver essa constituição, ela não se materializa como forma geométrica, né? Então ele produz uma noção que era para ser um quadro geométrico, mas que está prestes a se desfazer nas palavras do Rodrigo Naves, né? E em comparação aqui ao Mondrian, o Mondrian então teria feito essa configuração matematizada que produz uma ideia de movimento e ela está estruturada dentro de uma ordem materializada, né? Então, se a gente compara o Milton da Costa ao, ao Mondrian, o Mondrian parece, na definição do Rodrigo Naves, que realizou de fato uma obra significativa do ponto de vista da formalização e do cromatismo, enquanto o Milton da Costa ficaria, assim, digamos, no meio do caminho dessas duas, dessa possibilidade, né? Então, ele vai falar também Elliot Sick e Lydia Clark, artistas dos mais radicais e inovadores da arte brasileira, tentam levar suas produções a uma interioridade problemática. A tentativa de criar uma arte que abandonasse a atitude contemplativa da tradição, né,
nós todos conhecemos, e que se abrisse para a vida, interrogação que tem origem numa discussão estritamente modernista sobre os limites da relação figura e fundo, conduz a experiência com uma plenitude drástica. Progressivamente, seus trabalhos vão se circunscrevendo uma, uma totalidade imune a qualquer exterioridade, né? Então, ela fica, né, em si mesmada em uma mitologia, uma narrativa que, que é praticamente um diário, né? Então, ela se traduz como uma estrutura incomunicável, não no sentido positivo da incomunicabilidade estética, né? Mas como uma possibilidade de não ter aproximação mais com o espectador, né? Então ele diz: essa dificuldade da forma, que é a questão de todo texto, perpassa boa parte da arte brasileira. A relutância em estruturar fortemente os trabalhos e, com isso, entregá-los a uma convivência mais positiva e conflituada com o mundo, leva-nos a um movimento ítimo e retraído diante de um caráter prospectivo de parcela considerável da arte moderna. Esse recolhimento, contudo, não livra os trabalhos da realidade. Ao contrário, essas estruturas frágeis se deixam envolver de maneira complexa e inesperada. Sua natureza remissiva, a necessidade constantemente de desenvolver as aparências a um tímido questionamento de existência, evoca uma sociabilidade de ordem semelhante, pouco definida, doce e reversível. Então, no momento que era para ser experimental, no momento que era para produzir um cenário de ruptura, os artistas então têm essa dificuldade do ponto de vista do que ele vai chamar aí da dificuldade da forma. Então, como explicar? Como explicar que os artistas tiveram essa possibilidade de serem vanguardistas, de romper e não fizeram? Parece possível identificar a origem dessa dificuldade na remanescência, ao mesmo até certo ponto atrás, de vastos setores do país em atividades não tipicamente capitalistas. Era a forma tão pouco estruturada e institucionalizada de nossa sociedade, certamente estimula e dá veracidade a formalizações que resistem a uma determinação mais acentuada, mas não deixa de ser intrigante o investimento afetivo despertado por essas formas residuais de convivência, né? Então ele está falando que o brasileiro seria incapaz de criar uma estrutura de ruptura mais significativa, né? Por um dado de origem, de convivência, de sociabilidade. Então ele vai ver até nos artistas mais significativos, né? Como o Iberê Camargo, que ele também passaria por essa ideia. E olha que tanto Iberê como Amilcar têm um lugar de destaque da produção dele, né? Mas ele percebe que o Iberê constrói de fato um gestual, uma produção, mas depois recua novamente na produção dele, né? Então ele não tem um contínuo de experimentação como a gente poderia perceber também desse ponto de vista da dificuldade da forma, né? Uma obra. E o Guild, né? O Guild, ele faz uma noção trabalhando os bêbados, os urubus, né? Guarda-chuva ao armário, né? Mas aí ele vai falar que depois que ele está fazendo uma desconstrução muito legal, ele vai falar assim: a luz marcada e contida lhes dá corpo, mal conseguem deter a noite que o ameaça. A região que poderia criar alguma solidariedade entre os personagens não se distingue da pressão que os põe em risco, né? Então, o Guild seria um dos artistas mais significativos também nessa ordem de uma interpretação do próprio expressionismo, que teria como base ou fonte
uma produção que ele busca uma saída, né? Uma saída num ambiente que não tem saída. Então, o que o Rodrigo Naves vai falar é que tem alguns artistas que trabalham de fato no limite, né? No limite da sua capacidade de expressão, no limite da sua capacidade de produção dentro de uma vanguarda. Né? Então ele está falando assim que essa tentativa de redenção se dá muitas vezes nesse cromatismo, né? Que ele constrói. Esse cromatismo, então, do amarelo, do vermelho, era como se fosse uma busca de uma saída de iluminação dentro desses quadros que seriam extremamente sombrios, né? Realmente ele provoca uma iluminação assim bastante sutil e interessante nesse cenário devastado, né, na construção que o Guild, né? E lembrando que isso é só uma introdução, né? O Amilcar de Castro alcança um lugar interessantíssimo no papel do Rodrigo Naves, por ter conseguido construir então uma poética bastante interessante. Então ele fala, no último ensaio deste livro, procurei analisar com mais vagar essa forma difícil, vendo seus desdobramentos na obra de Amilcar. Em suas esculturas convivem formas altamente determinadas e uma presença ansitosa do material que elas buscam ordenar. Desse confronto, dessa resistência do ferro ao rigor formal, surgem estruturas poderosas, mas que retiram sua força de uma indefinição radical e não de uma conformação violenta da matéria, né? Então, por mais que exista um processo de transformação, ele está falando ainda que ele mantém, né, a matéria ainda numa forma estruturada, né? Então, numa época em que a vertiginosa dinâmica dos mercados financeiros e da produção e circulação de bens parece facilitar a ideia de um mundo volátil e virtual, quase um simples correlato das imagens produzidas pela mídia eletrônica, essa forma difícil adquire relevância. Né? Então, o que ele está querendo dizer é que todos os artistas, mesmo os mais radicais em termos da arte brasileira, acabam perpassando uma ideia dessa dificuldade da forma. Né? Então, esse é, em certa medida, algumas questões levantadas por um texto complexo, né, que é só a introdução, que depois o Rodrigo Naves vai dedicar um livro inteiro a um conjunto de artistas.